muito bem-vindos ao 5º episódio do podcast Laboratório Culinário, onde a gente une a farmácia com a nutrição, trazendo para as pessoas, para os pacientes, para o público em geral, a saúde em foco e principalmente dentro da nossa casa e dentro da nossa cozinha. E hoje eu tenho 2 convidados muito especiais aqui comigo. Acredito que seja a primeira vez do podcast dos dois. Primeira vez. Isso. Olha aí. E temos aqui, então, Ricardo Minuzzi, endocrinologista, mestrado em patologia, docente da disciplina de nutrologia na Faculdade Unimed, professor e fundador do Saúde Inteligente, que são cursos na área da saúde. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, Graça. Muito obrigado pelo convite. Como tu falou, primeira experiência aqui no podcast, então está sendo um prazer. Ah, que bom. E o nosso segundo convidado, Rodrigo Granzotti, biólogo, nutricionista, coordenador de cursos de pós-graduação, palestrante e passarinhólogo, nutricionista da Clínica Santorini em Curitiba, no Paraná. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Graça. Obrigado, Ricardo. Prazer estar com vocês aqui. E, como você falou, primeira vez, com certeza vai ser bem divertido. Ah, com certeza. Então, Maravilha. trouxe vocês dois aqui porque eu acredito que o tema é pertinente para os dois. Sempre tem um nutricionista aqui, né, em relação à obesidade. Hoje o podcast, esse 5º episódio vem sobre o caminho do emagrecimento. Então, como chegar nesse estágio? Eu acredito que isso já é uma epidemia mundial. Eu trouxe alguns dados aqui para falar sobre isso. Então, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo são obesas, 650 milhões de adultos, 340 milhões de adolescentes e 39 milhões de crianças. E esse número continua aumentando. A obesidade infantil no Brasil, 9,4% das meninas e 12,4% dos meninos já são considerados obesos, de acordo com os critérios adotados pela OMS para classificar obesidade infantil. Então, não é uma brincadeira, é um fato. O Rick está aí sendo papai agora, já é uma preocupação, né? Exatamente. O Rodrigo já tem um filho maior de 5 anos. Acredito que a alimentação também deva ser um foco bem importante. Total. E a gente vê até como as crianças são influenciadas, né, por esse ambiente que ambiente estimula casa. a comer, né? Então, quanto profissionais da área da saúde, acho que se atentar a isso ajuda até a gente entender o que de fato faz com que os nossos pacientes ou a população de modo geral ganhe peso, né? Sim, Então a gente tem um ambiente que influencia diretamente esse comportamento alimentar. Muito. E trazendo outro dado aqui, até para falar sobre isso, em relação, o Brasil é o 4º lugar de país no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, para a China e para a Índia em relação à obesidade mundial, né? Então, realmente é um dado bem importante. E eu posso começar perguntando, inclusive, por que a maioria das pessoas está com excesso de peso, né? Será que são hábitos alimentares? Será que é falta de exercício físico? Será que é a facilidade de industrializados e ultraprocessados? O que uniu tudo isso? O que vocês conseguem ver em consultório, na clínica? Eu vejo até do ponto de vista biológico, né? Existe uma construção do problema ao longo da nossa história. Enquanto a gente se desenvolveu, quanto espécie, como sociedade, a mudança do ambiente com certeza favoreceu para esse ganho de peso, né? Então a gente construiu isso ao longo do tempo. Então nós deixamos de ser nômades, deixamos de ser caçadores, coletores, tornamos mais sedentários. A comida passou a ser processada. Tem até algumas teorias dentro da biologia que falam da influência do domínio do fogo como um fator que induziu o ganho de peso. Então acho que é um problema que é pertinente à nossa história evolutiva, né? E que com certeza se agravou porque a gente se modernizou. E a comida também, muito prático, né? Muito Então dinâmico. hoje o alimento vem até você. Então com certeza isso é uma das facilidades que vem contribuindo aí para o ganho de peso corporal, né? Então hoje você não precisa ir atrás da comida. Caçar. A comida que vem atrás de você, exatamente. Então a gente tem um ambiente que favorece esse ganho de peso, né? Então é muito favorável para você desenvolver a obesidade. Sim. A gente vê perfeito. Acho que toda a questão biológica, evolutiva, nos já justifica isso, a questão do sedentarismo, né? A gente se tornar cada vez mais sedentário. E também a gente entende que alguns alimentos a gente não vê eles como assim, vilões ou com grandes malefícios. A gente não entende. A gente vê o cigarro com uma tarja ali mostrando as doenças que ele causa, a gente vê as drogas, a gente sabe, mas a gente não vê assim o açúcar ou as gorduras ruins ou alimentos que a gente sabe que não agregam em saúde
sendo taxadas ou sendo vinculadas aos processos negativos que agregam para a saúde. Então, acho que isso também é influenciado pelo fato de quem o produz e a forma como é comercializado. Claro. A gente não tem, assim, talvez, a política de controle tão adequada. A gente, que eu digo, no Brasil, está se desenvolvendo, né? A gente já tem algumas informações agora em rótulo e tal. Os rótulos então, a coisa modificados. está melhorando, com certeza. Mas eu acho que a gente ainda está engatinhando num processo que, infelizmente, era algo visível que ia acontecer, né? A obesidade não foi ao acaso que aconteceu. Exato. Esses números, esse cenário assim alarmante. Ela vem dando sinais e não, por acaso, tá nesses números realmente muito impactantes aí que tu trouxe, né, Graça? A questão dos rótulos, até eu vou voltar nesse assunto, porque o pessoal costuma não entender muito bem sobre a quantidade de açúcar, quantidade de sal, ou dosagens de, por exemplo, farinhas brancas, mas a questão do açúcar, que é bem pertinente, ela traz nos rótulos, né? Agora vai ser o excesso de açúcar, mas existe uma dosagem para isso acontecer. Então, por exemplo, 15 gramas até 100 gramas de produto. Mas se o produto tiver 14,5, ele está fora dessa etiqueta. Então, teríamos que reavaliar isso, né? Ou então, aqueles produtos que podem ter algum aditivo, né? Então, por exemplo, a gente coloca sucralose, 0 calorias, diminui calorias, mas ainda piora a saúde do paciente. Sim. Eu acho que existe ainda muito um analfabetismo nutricional, né? A maior parte da população não sabe entender ou interpretar um rótulo, né? E ver o quanto aquele alimento pode ser prejudicial ou não para a sua saúde. Então, acho que essa questão ainda da educação nutricional é muito carente no Brasil. E a gente talvez teria que investir mais fortemente nessa prática, né? Então, enquanto o brasileiro ou a população em geral não tiver esse entendimento do impacto, como você falou, né, do alimento na sua saúde, a gente ainda vai ter esses índices de excesso de peso, de obesidade crescendo com certeza ao longo dos anos, né? Então falta ainda um pouco da informação, ou aquela informação até mais digerida para aquele público leigo entender como a nutrição de fato é importante para preservar a saúde, né? Claro. Desses indivíduos. E Rick, conta um pouquinho da tua história, como é que chegou a ser endócrino? Obviamente, isso para mim é uma pergunta redundante, né? Porque vem da família. Mas tá como... um pouco enraizado, né? no sangue já. Mas como veio isso? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Então, eu venho de uma família, né, de médicos, então, em que meu pai é endocrinologista, Dr. Minuzzi, minha mãe é dermatologista e meu irmão é cirurgião plástico. Então, só minha irmã que acabou não fazendo medicina, mas os assuntos em casa, desde que eu nasci, envolviam medicina. Então, medicina sempre esteve na minha pauta de conhecimento, sempre tive um agrado, um apreço grande pela medicina. Café da manhã, almoço e jantar. É um papo que não saía de casa, né? E pelo pai ser endócrino, então a gente sempre teve cuidados com saúde, alimentação, com atividade física. Então, a gente sempre falou sobre esses assuntos. No decorrer da formação, é claro que a gente acaba optando por várias áreas. Eu, numa época, achei que eu queria ser cirurgião como meu irmão, uma época achei que eu ia fazer outras áreas, gineco, e considerei. Mas, no final das contas, ali sentando, estudando com o pai, entendendo bem a endocrinologia, tudo que ela abrange, né, de metabologia, sobre o organismo no sentido do funcionamento, orquestra hormonal do nosso corpo, me deixou assim encantado. Então, eu vou te dizer que ali no fim da faculdade, na época da residência de clínica médica, foi quando eu defini assim, que realmente era esse o caminho. E uma vez que eu adentrei na endócrino, depois com a residência, eu e o pai fomos fazendo cada vez mais dobradinhas e trabalhos em conjunto. E hoje a gente trabalha na clínica, né? Na Clínica Minuzzi em conjunto, que a Grace conhece bem, né? E aí a gente tem o prazer assim, de trabalhar não só no que gosta, mas em família. Então, realmente Com certeza. É muito gratificante, assim, até hoje, a opção de ter seguido na endócrino. Legal. Rodrigo, um pouquinho da tua história aí do passarinhólogo a nutricionista. Pois é, eu não cresci, né, profissionalmente na nutrição. Eu sou biólogo, né, de formação. Minha primeira formação foi em biologia. Atuei por um período na área e desenvolvi projetos, pesquisas, enfim, dentro dessa profissão. E, de certa forma, um dia... por questões de interesse, até pela nutrição, pela ciência da nutrição, eu acabei não deixando a biologia, porque a biologia não sai de mim, mas eu me enveredei em outra formação. Então, atualmente eu sou nutricionista clínico, trabalho dentro de uma clínica de medicina estética, então
muito do que eu faço está voltado para os tratamentos estéticos, né? Como a gente estava conversando ali nos bastidores. E a biologia, na verdade, me ajudou a construir uma base dentro da nutrição, porque muito do que eu faço, né, dentro da clínica, até daquilo que eu estudo, do que eu procuro de assuntos para estudar dentro da nutrição, está enraizado dentro da biologia. Então, ela me ajuda a entender uma infinidade de contextos, né, que são pertinentes à nossa área da saúde, né, numa outra concepção, dentro de uma outra visão. Então, acho que a biologia ela complementa muito o que eu faço hoje na nutrição, né? Acaba ampliando um pouco minha visão, os meus discursos. Então, eu coloco a biologia está muito presente, né, dentro da minha profissão hoje. Eu acho que ela possibilitou eu enxergar essa ciência de forma bem diferente. E na graduação, no mestrado, enfim, eu estudava dieta de passarinho, né? Como você falou, eu sou passarinhólogo, então talvez o meu primeiro contato na nutrição foi observar o que as aves comem. Pô, que legal. Isso, comem frutas e não são gordas. Né? Isso prova que fruta nunca foi um problema, né? A fruta não é o problema, gente, atenção. Elas sempre conseguiram voar. Sim. Facilmente comendo frutinhas, né? Então, não é ela que compromete a saúde, né? Algumas proteínas também, elas comem? Minhoca, tá. Grilo, gafanhoto. Beleza, então comem Que é proteína o que e está frutas, surgindo gente. daí. A gente já tem algumas proteínas de origens... Exato, né? Acho que a indústria já está vendo esse cenário, já tem alguns produtos feitos de... proteínas feitos de insetos, né? A história de comida de passarinho. Exato. É real. Já está se tornando realidade. Mas eu entendo isso. Eu sou farmacêutica primeiro, nutricionista depois, e a farmácia nunca sai de mim. Nunca sai. Não tem, é muito difícil. E, Ricardo, maior queixa dos pacientes. Eu sei que eu gosto de entrar sempre direto no assunto, e o assunto é a caneta mágica, né? Agora de caneta para cápsulas, né? As perguntas são grandes, e falando aí um pouco sobre Ozempic, que é uma febre, sim, né? Justamente por não em alta, por não ter uma prescrição controlada. Então, existe o uso indiscriminado, existe várias vertentes, aí agora vai chegar, já chegou, né? A versão em oral, em comprimidos. Sim. O que a gente pode falar sobre isso? Bom, então assim, como tu comentou, né, o excesso de peso, o ganho de peso excessivo se tornou a principal causa de consulta dos endócrinos, assim, de uma forma geral, até para atuantes da área da saúde, com certeza não à toa por todos esses fatores que a gente está falando. Em virtude disso, começou a existir mais investimento da indústria por recursos para que a gente contenha esse problema, né? E um dos recursos, então, são o Ozempic, que é hoje o mais famoso das canetas, que a gente chama de análogos de GLP-1, que é um fármaco que foi criado com um intuito primordial, que é aumentar a saciedade. Então, através dela, a gente entende que a gente vai ter um aumento da saciedade, e também a gente consegue ter um esvaziamento do trato gastrointestinal mais lento, que deixa a pessoa com uma plenitude por mais tempo. Então, o mecanismo de ação, dentre vários outros, que atua na glicose, em outros mecanismos do nosso organismo, mas ele favorece muito com que a gente consiga comer em quantidades controladas e por um período maior, não só naquela refeição. Ele é um regulador. A gente pode dizer que ele é limitante. Estou satisfeito, não preciso comer mais. Aquela ansiedade de descontar na comida. Então, ele funciona tanto com um padrão de pessoas com padrão compulsivo. Então, ele sim, a pessoa consegue barrar aquele ato compulsivo durante o momento, né, o episódio compulsivo, mas também naquela pessoa que não necessariamente compulsiva, mas que ela exagera em quantidades, porque ela criou um hábito de exagerar em quantidades. E aí a gente consegue controlar para ficar pleno mais facilmente, e aí conseguir controlar melhor a alimentação. Então, o que a gente pode dizer é que o Ozempic foi feito para quem tem uma ansiedade por comida e para quem precisa de um limitador. Exatamente, ele atua muito bem nessas duas vertentes, que é basicamente a imensa maioria das pessoas que têm distúrbios alimentares que geram excesso de peso, né? Para quem não é o Ozempic. O Ozempic, então assim, além de quem realmente está lutando para controlar essas questões, ele também, isso é bem importante, em bula, ele é indicado para tratamento de diabetes. Então ele é um excelente fármaco para controle da glicose, só que a semaglutida, que é o princípio ativo do Ozempic, ele já está liberado pela Anvisa também para tratamento de obesidade ou sobrepeso. Então, assim, o fármaco, o princípio ativo, ele não precisa, o paciente às vezes gera essa dúvida, né? Tá, mas está na bula que é para diabéticos. Na verdade, a gente já está estudando ele para obesidade há muitos anos,
E Só que agora foi regulamentado. a formalização em bula é recente. E a dose, até que a gente pode usar para obesidade e sobrepeso, é até muito maior que a do Ozempic, que vai até 1 miligrama por semana. E para obesidade até 2,4 miligramas, que vai ser lançado no Brasil no futuro breve. Então, assim, em teoria, a maior parte dos pacientes vão colher benefício desse tratamento. Desses que têm algum distúrbio no sentido de controle da ingesta alimentar e, consequentemente, têm excesso de peso. Porém, não são todos. A gente estima que quase 5% dos pacientes que são tentados o tratamento, eles não vão ter uma boa resposta. Seja por algum grau de resistência a esse... Resistência à insulina é favorecido com isso? Ou Geralmente é favorecido. O que a gente chama um grau de resistência ao GLP-1, que é o hormônio, que é o grande atuante, né? O funcionamento do remédio é todo através desse hormônio. E aí tem certas pessoas que a gente não entende muito bem o porquê elas têm algum grau de resistência à ação desse hormônio. E o remédio é um análogo a esse hormônio, então ele atua conforme fosse esse hormônio. Uhum. Então, na minha prática, eu imagino assim, que é menos que 5%, talvez 2% que não tem resposta efetiva. Mas acontece. Então, existe alguns indivíduos que falam, olha, não respondi. E nem só o Ozempic, mas ao Saxenda, ao Victoza. A todos os outros. Agora o comprimido, que é o Ribelsu. E, de fato, acontece. Então, tá isso descrito, a gente entende que não é assim uma coisa mirabolante da cabeça do paciente. De fato, tem pessoas que não respondem. Mas é muito importante a gente também entender que esses fármacos, eles são utilizados e criados para serem feitos o uso em vigência da mudança do estilo de vida. Então, assim, não adianta de nada a gente fazer um tratamento que visa emagrecimento, controle do apetite, da saciedade, se a pessoa não está fisicamente ativa, num sentido de pelo menos 4 vezes por semana de atividade física, e se a pessoa também não tem uma dieta adequada, se não tem alguém da nutrição organizando a dieta, montando uma dieta, estruturando onde que é as principais dificuldades do paciente na dieta. Então, o fármaco ele é só algo a mais dentro de várias questões que a gente tem que estar alinhado. Daí a gente vê que a obesidade não é um monotratamento, né? Longe disso. Você tem que ter uma equipe, ou seja, vários profissionais atendendo aquele indivíduo, porque é complexo. É uma doença que não envolve somente, por exemplo, sedentarismo ou aumento da ingesta calórica. Você tem ali um universo de fatores que contribuem, né, para o ganho de peso corporal. Isso é bem importante falar. Essa doença, as pessoas muitas vezes não doença, encaram a obesidade como doença, né? Tá um pouco acima do peso ou tá com obesidade grau 1, 2, elas tem não uma coisa encaram que isso. vem me preocupando nos últimos anos é o romantismo da obesidade, né? Então a gente tem tornado ali o paciente obeso como um paciente que não apresenta a patologia, né? Exato. Isso é um risco porque a gente começa culturalmente, né, passar a ver a obesidade como um problema, entre aspas, comum, que faz parte e a gente tem que aceitar isso de alguma forma. Eu acho que isso pode ser um grande complicador para o tratamento da obesidade lá no futuro. As pessoas muitas vezes acham que quem faz um plano alimentar, quem segue seu plano, quem faz uma dieta alimentar correta, quem faz exercício físico, está fazendo além demais, né? Isso não é o normal, não. Isto tem que ser o normal, né? O normal não é a gente precisar tomar, digamos assim, análogos de LP1, Ozempic ou outros meios, né? Suplementar de forma correta, mas para a saúde, não para evitar uma doença. Perfeito. E isso é uma coisa bem pertinente que o Rodrigo falou, que assim, a normalização, porque assim, tem duas coisas muito que a gente tem que ter muito cuidado, né, para debater, que assim, a gente tem que ter muito carinho, respeito e acolher o paciente obeso, porque a gente não pode excluir ele de forma alguma, e nós aqui, obviamente, a gente atua desta forma, porém a gente não pode normalizar uma doença, assim como hoje em dia a gente fala, antigamente podia fumar no avião, na época era normal, porque era normalizado isso, hoje em dia a gente acha um absurdo, né? Pô, como é que podia fumar uma coisa que faz mal perto de um bebê? Só que normalizaram aquilo por um período, e hoje em dia a gente vê que existe um movimento de normalização dessa condição, da obesidade. Então, às vezes, na consulta, tem pacientes que falam assim, que eles vão por outros motivos. Eu tenho problema de tireoide e tal. Daí, quando tocam no assunto, mas e a questão do teu peso e da questão da tua alimentação? Diz, não, sobre isso tá tranquilo. Só tô um pouquinho acima do peso. Não, na verdade, tu tem obesidade. Assim, a gente tem aqui números e a gente pode ver por circunferência, por IMC, por composição corporal, por N inclusive cenários. Visualmente. Exatamente. Você não precisa às vezes nem da ferramenta, só você olhar no espelho, né? Exato. E aí a gente taxar, às vezes, olha, tu tem uma condição que é considerada uma doença, que ela agrega várias outras complicações da saúde,
que é a obesidade. E às vezes eles tomam um susto. Não, mas eu não sou obeso. Não, na verdade sim, tu és obeso. Na verdade tu está portando esta condição, que é uma doença crônica, que a gente pode controlá-la ou não. Mas daí a gente tem que ver todo um trabalho em conjunto. Né? Não, é isso mesmo. E me preocupa, né, a questão, eu tenho certeza que deve aparecer pacientes lá também, procurando o Ozempic. Não, eu vou resolver tudo com o Ozempic. Ele não vai fazer tu perder 10, 15, 20, 30 quilos. Hoje, ele assim, é só um regulador. O pessoal sempre pensa no caminho mais curto do processo, né? Eu não excluo a importância da medicação, acho que ela faz parte do tratamento, de várias condutas, mas a gente que trabalha com esse tipo de paciente consultório, a gente percebe que eles têm um nível de urgência muito grande, né? Preciso perder 10 quilos em 2 semanas. Então, assim, eles naturalmente tendem a enxergar a medicação, enfim, qualquer tipo de outra estratégia, muitas vezes como um amuleto, né? E tentam se apoderar disso. E o que, na verdade, o que a gente vê, inclusive em prática clínica, que como você falou, não é uma única ferramenta que vai proporcionar uma perda de peso saudável, que se mantenha ao longo do tempo. Que isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar também, porque às vezes o paciente quer perder peso, mas aquela perda ponderal em curto espaço de tempo, ele volta a ter o reganho, né? Então não foi um emagrecimento saudável. A gente tem que pensar que esse emagrecimento tem que ser contínuo, ele tem que se manter ao longo do tempo. Então, o paciente ele não vem com aquela ideia ou aquela ideia inicial de que, de fato, o que ele vai fazer é um tratamento, não é um simples fato de reduzir, né, o peso corporal. Né? E isso é bem interessante porque eles falam assim, por exemplo, quando eu vou poder voltar a comer tal coisa? Né? É verdade, é uma pergunta muito comum. Quando eu vou poder voltar a comer sorvete? Quando eu vou poder voltar a comer torta ou X, enfim, qualquer dessas substâncias? Sabe que eu sempre falo que cada paciente meu tem o seu troféu, né? Então é merecimento, né? Sim. Então, assim, dependendo do que você faz, o desempenho que você tem durante o teu tratamento e a resposta que a gente tem ao longo do tempo, as coisas começam a ficar mais permissivas. Claro. Então o paciente também tem que se conscientizar que tudo que ele vai poder obter lá na frente é fruto do resultado que ele consegue fazer. O mais interessante eu geralmente faço o meu paciente sempre sabe, eu faço uma negociação de parar de ingerir pelo menos o álcool 30 dias. Então, olha, é negociação. 30, depois de 30, a gente vê como é que tu tá e a gente pode ver, olha, vou te liberar, então, um dia aí, no sábado, tu pode beber tua taça de vinho, né? Só que eles gostam tanto do resultado de ficar 30 sem, que eles não querem perder aquele resultado. Então, Exato. eles querem ficar mais 30 sem, porque o ganho foi muito bom. Isso entendeu? É e isso é bem importante, mas ele tem que sentir. Isso é um fator motivador, resultado, né? Então o paciente ele adere ao tratamento, à tua conduta mediante ao resultado que você proporciona para ele. Isso é uma coisa que pode ser às vezes um tiro no pé, porque às vezes uma estratégia mal feita, né, não vai gerar o efeito que ele estava esperando e aí o paciente às vezes abandona o tratamento, larga de fato a ideia de querer perder peso. Então assim, eu sempre falo que a gente tem que dividir responsabilidades no consultório, né? Então, a gente traça as estratégias, dá as ferramentas e o paciente também tem que de fato, fazer a parte dele, né? E uma questão, desculpa só, trazendo assim, do Ozempic, assim, dessas medicações também, que eu sempre gosto de trazer, eles, de fato, a ideia e o conceito que eu sempre trago para o paciente, olha, ele vai te ajudar numa dificuldade que tu, porventura, venha a ter. Então, assim, olha, eu tenho um distúrbio até emocional. Exatamente. Então, a ideia dele vai ser tentar te ajudar a mudar um hábito que tu cultivou e que tu criou, e que infelizmente a gente está tendo muita dificuldade em contornar por meios próprios, então ele vai te ajudar aqui, e aí entra todo o contexto da dieta, da atividade física, e não existe assim, manutenção de peso ideal ou melhoria de composição corporal atingindo um peso bom sem atividade física regular. Então, a gente está sempre na luta, meu Deus. Então é o que eu falo assim, olha, porque muitos falam, mas quanto tempo eu vou usar? Olha, se tu tem um problema assim que realmente a gente vê que teu corpo, teus instintos, as coisas funcionam muito melhor com a medicação, a gente não tem prazo para parar. Mas um critério da gente considerar a interrupção é a pessoa estar no mínimo fisicamente ativa. E o que é o mínimo? 4 vezes por semana tem que estar lá na academia, na corrida, no beach tênis, não sei. Não importa. Onde a pessoa quiser. Então isso é
Então, porque às vezes a pessoa para a medicação, não faz academia. Mas eu reganhei, o remédio dá efeito... Na verdade, sim, não é que foi o remédio o vilão, ou a dieta que não mudou os seus hábitos, exatamente. Né? Isso é importante falar sobre rebote, né? Efeito rebote. As pessoas acham que o rebote é porque paramos a medicação, ou não, você parou a atividade física, você substituiu a dieta. Sorvete, voltou com álcool. Voltou com o X e o álcool. Exato, não é o rebote. É que nem aquela história, o problema de treinar é que quando tu para de treinar, fica flácido de novo. Não é. Você não manteve. Existe. E falando sobre massa magra, que a gente pode perguntar, Rodrigo, como ganhar massa em pacientes obesos, né? É sempre aquela questão, preciso emagrecer primeiro ou ganhar massa magra depois? Como treinando, funciona? Né? Então, o paciente mesmo com excesso de peso corporal, ele tem que se envolver em alguma prática de atividade física. Lógico, quando a gente pensa em aumento de massa muscular esquelética, talvez os treinos, os exercícios que de fato estimulam diretamente a musculatura esquelética são os mais importantes e os mais interessantes. É lógico que no início do tratamento, até pela condição fisiopatológica do paciente, a gente tem uma resistência anabólica. Ele tem uma dificuldade maior no início de desenvolver ou ganhar massa muscular, né? Então, o próprio fator obesidade acaba reduzindo a influência do exercício, os estímulos ou sinalizações que o exercício propicia ou proporciona no tecido muscular esquelético para o ganho de massa muscular. Lógico, em decorrência da doença, mas à medida que o paciente ele vai aderindo ao protocolo de treinamento, vai mudando os hábitos, inclusive vai utilizando as medicações, essa sensibilidade ele começa a melhorar ao longo do tempo. Então o paciente, mesmo que a passos curtos, ele vai aumentando essa massa muscular mediante a adesão. Então o importante é sempre se manter em atividade física. Eu acho que esse é a condição inicial para a gente ter resultado, exatamente. Se está muito acima do peso, vai prejudicar, por exemplo, os joelhos. Então, caminha. Exato. Ou bicicleta atividade sentado. Aquática. Isso é uma coisa que é super importante e que a gente preconiza aqui, só que muitos profissionais ainda não têm esse cuidado em sentar com o paciente e perguntar, mas vamos organizar a tua atividade física. Isso. O que tu gosta? O que tu não gosta? Qual horário que tu vai fazer? Não, vamos organizar aqui. Às não vezes vamos brigar com a pessoa. É pegar um papel e realmente ajudar ela, porque às vezes tem pessoas que realmente elas estão postergando por questões dela, mas às vezes elas não estão conseguindo achar assim a solução. E tem paciente que nunca experimentou uma atividade física. Então, assim, eu não sei se eu gosto de basquete, eu não sei se eu gosto de futebol, eu não sei se eu gosto de musculação, porque nunca se envolveu com alguma atividade física. Perfeito. E aí, o que eu falo pro paciente? Experimenta. Né? Então, puxa, será que jogar vôlei é legal? Pô, vai para uma quadra de vôlei, experimenta. Será que a academia é um ambiente que eu gosto? Então, vai para uma academia e vivencia o espaço. Então, assim, a gente tem que estimular o paciente ir, né? Claro. Como você falou, às vezes organizar a rotina do dia dele, porque ele não sabe encaixar isso em que horário, qual é o momento mais propício, enfim. Então, a gente, enquanto profissional ali, pode dar essas orientações, né? Mulheres na menopausa, Ricardo. Bastante procura. Menopausa, bom, o Rodrigo também atua bastante com esse público, né? Menopausa sempre é um probleminha à parte, né? A menopausa, pobre das mulheres. Não tem como negar, as mulheres, elas fisiologicamente, mudam tudo. Elas sofrem, assim, mudanças do organismo muito mais impactantes que o homem. Então, eu brinco, né? Se fosse depender de homem para nascer os filhos, a gente ia ter um filho a cada ano, eu acho. Um filho por Brasil ia nascer um por ano. Porque realmente as mulheres, elas são muito mais, elas conseguem se adaptar a essas adversidades, elas conseguem enfrentar as adversidades. Não, são as mulheres que controlam a população, porque elas cessam o seu ciclo reprodutivo, né? Nós não, nós ainda somos férteis, mesmo idoso, um homem pode se reproduzir, né? Então assim, a mulher, ela biologicamente, né, e fisiologicamente, ela tende a ter essas oscilações, mudanças bruscas, assim, muito impactantes na saúde dela. Então, quando ela começa a menstruar, é um período muito impactante. Quando ela engravida, é um período muito impactante. Na menopausa, daí esse sim eu diria que é o período mais turbulento da vida da mulher. Algumas delas passam por esse período de forma tranquila, então elas têm uma transição, que aqui eu reforço o climatério, que é a transição de quem está com os hormônios bem ativos até eles cessarem de vez. A sua produção pode durar até 10 anos, o início dessa transição. É muito tempo, né? E aí gente, às vezes, começa com coisas sutis. Às vezes começa com um cansaço, uma queda de cabelo, uma unha mais frágil, uma irregularidade menstrual, uma irritação, que às vezes, parece que agora me pergunta, eu já respondo, sem paciência.
Então, às vezes, as mulheres entendem, mas são coisas da vida, né? Eu tô com muita coisa em casa, eu tô com muita coisa no trabalho. Coloca a culpa em outra coisa. E aí, quando a gente começa a entender que talvez seja essa transição, e que não é fácil a gente identificar, porque às vezes é toda uma anamnese, uma avaliação laboratorial, um contexto que tem que ser descartado, outras condições. Aí a gente começa a pontuar, olha, realmente parece que sim, tu está adentrando na menopausa, tu está no climatério, e que felizmente hoje a gente tem muitas alternativas, seja de reposição hormonal, seja nutracêuticos, né, seja suplementos que podem contornar esse momento tão conflitoso, digamos assim, que pode ser a menopausa. O que a gente consegue suplementar aí, Rodrigo, para mulheres na menopausa que possam aliviar? Inclusive, não só aliviar, mas também mulheres na menopausa vão ter ganho de peso e muitas vezes não vão ter, digamos, vão dizer assim, estou comendo a mesma coisa e estou aumentando meu peso. Isso é muito importante. Isso é difícil. Isso, né? A ausência do hormônio por si só já reduz o metabolismo basal, que já contribui, né, para o ganho de peso. Então, a gente tem algumas consequências fisiológicas, né, que são atribuídas aí a essa disfunção ovariana, essa perda da produção do estrogênio, enfim, no final ali da sua vida reprodutiva. Eu que trabalho numa clínica de estética, que atendo, né, muitas mulheres com essa condição, e esse é um período crítico porque elas buscam muito tratamentos estéticos porque exato, né? Então assim, tem condições de se cuidar, os filhos já saíram, então preciso cuidar do meu corpo, meu Deus, o que tá acontecendo? A própria ausência do estrogênio, por exemplo, começa a trazer disfunções importantes para a pele. Então, então assim, é um período crítico que ela percebe que ela envelheceu, ou que ela envelhece num curto espaço de tempo. Então, ela começa a buscar de forma mais incisiva por esses tipos de procedimentos. Então, a gente vê os bioestimuladores muito presentes nessa faixa etária. Alguns lasers, né, o próprio ultrassom microfocado. Então, assim, são estratégias estéticas que acabam até ajudando, né, a minimizar um pouco esse dano. E lógico, né, como a gente está falando de pele, de estrutura de pele, o Ricardo falou dos nutracêuticos, eles também atuam diretamente na saúde do tecido cutâneo. Então, a gente pode... Colágeno. Exato, dentro dos nossos protocolos nutricionais, incluir alguns ativos que ajudam, né, nesse contexto estético, né? Então, os peptídeos de colágeno, a própria bioxina, que tem um efeito interessante por ser um antioxidante, fotoprotetor, a ubiova, que ajuda a estimular essas proteínas na pele. Exato. Da membrana da casca do ovo. Exato. Super então, importante. Exato. Então, assim, a gente consegue pensar nos nossos nutracêuticos, nos mecanismos de ação dos procedimentos para tentar unir, né, aquele in-out que ajuda, de fato, a trazer uma qualidade maior para o tecido, né? Ou seja, a mulher está na menopausa, precisa de suporte, porque provavelmente vai ter um ganho de peso sem estar esperando, né? Em decorrência da baixa hormonal, da baixa dos estrógenos. Piora de flacidez, piora do colágeno. Então, realmente o suplemento entra aí para a gente conseguir amenizar esses danos. Aliado à nutrição, aliado à atividade física. Eu acho que dentro desse contexto, uma das estruturas que mais a mulher percebe a alteração é pele, né? Então você tem uma mudança muito nítida, muito forte, né? Pele seca ou oleosa demais. Uma atrofia do tecido, às vezes até da saúde íntima, né? Que a gente percebe também o relato, ressecamento vaginal. Então, assim, é pele, é mucosa, então isso acaba afetando até a qualidade de vida. Os peptídeos de colágeno vão auxiliar nesse ressecamento? Ajudam porque reestruturam a pele, né? Então, desde que o paciente faça ali toda a conduta nutricional certinha, né? E essa suplementação ela pode entrar como um coadjuvante, sim, na melhora da estrutura de pele. Eu até essa semana, porque eu sou rato de PubMed, né? Então, achei um artigo que foi publicado numa revisão sistemática em uma meta-análise que foi publicada numa revista de alto impacto, na Nutrients, falando, de fato, do efeito do colágeno ou dos peptídeos de colágeno na estrutura de pele. O que os autores verificaram é que sim, a gente tem boa resposta com a suplementação na questão da hidratação, da melhora da qualidade do tecido. Então, acaba sendo uma estratégia dentro da nutrição estética muito viável para a gente tentar corrigir esse tipo de disfunção, tá? Mas o que eu costumo dizer sempre para o meu paciente? Isso por si só não vai ser o fator determinante. A gente tem que não adianta só tomar colágeno. Exatamente. A gente tem que associar uma alimentação saudável, a prática da atividade física, aquilo que a gente já vem debatendo, né, desde o começo do nosso bate-papo. Isso um fator isolado nunca vai resolver um problema, né? Sim, claro, exatamente. Claro. E desculpa, acrescentando, Graça,
A gente vê assim que a parte muito positiva, né, dos nutracêuticos, essas estratégias com ativos e tal, é que eles basicamente, na sua imensa maioria, não agregam riscos, né? Exato, é. E dentro de um contexto de menopausa que a gente sempre tem que falar ou considerar reposição hormonal, a gente entende que uma parcela das pacientes, elas infelizmente não vão estar aptas a fazer a reposição hormonal por riscos, né? A gente sabe que tem uma série de critérios, né, sobre questão de câncer de mama e câncer de útero, pessoas com hipertensão, diabetes ou obesidade de difícil controle. Então, tem uma série de condições que a gente, infelizmente, não pode iniciar a reposição hormonal. E dentro desse contexto, a gente tem que daí usar todas as ferramentas que elas poderão ser utilizadas. Então, perfeito. Acho que tudo que está sendo trazido aqui, dentro do contexto de reposição também, claro, vai contribuir, mas para aquelas que não podem, então, bom, é um cenário Atenção, ideal. Mulheres que estão na menopausa, no climatério, e que talvez vocês não queiram ou não possam utilizar hormônios, vocês podem estar se valendo dos nutracêuticos, dos suplementos. Com certeza. Né? E aí, perguntando, né, isso, para nós aqui não temos dúvidas que o colágeno funciona, né? Isso é sempre aquela, colágeno funciona ou não, tem muitas... É uma grande discussão, né? Existe uma grande verdade, discussão, mas existem milhares de artigos, então a gente não pode deixar... Eu vou ser sincero, né? A gente lê artigos, vê falhas nas metodologias, mas com qualquer tipo de objeto de estudo, quando você lê, né, a proposta metodológica, sempre vai ter um viés, né? E o objetivo é sempre ir corrigindo esses vieses para a gente tentar achar ali ou desenvolver um trabalho que seja de fato que tenha um desenho metodológico melhor, né? Sim, a gente tem que levar em consideração isso, mas a gente tem que levar em consideração que são estudos que estão sendo desenvolvidos, né? Então, isso vai endossando, vai fomentando a ideia, né, as teorias para dizer, puxa, a gente pode colocar ou não pode, né? E recentemente, eu vou falar assim, na última década, assim, o volume de publicação com os peptídeos de colágeno, com o colágeno hidrolisado, cresceu bastante. Não só para o contexto estético, mas a gente vê estudo do uso do colágeno para o tratamento de hipertensão, que é uma coisa interessante, porque foge do contexto estético, a gente já entra para uma patologia, né? A gente tem estudos de peptídeos de colágeno para o tratamento de uma alteração gastrointestinal, ou seja, de reparo de epitélio de intestino. Então, assim... não é só a pele que responde, a gente tem outros tecidos que também são responsivos a esse tipo de tratamento, né? E isso é sempre uma dúvida em relação qual horário tomar colágeno, para quê? Então, vai depender do que eu quero com esse peptídeo, né? Com esse colágeno hidrolisado. Se é estético, fins estéticos, né? Eu posso colocar ele no período da noite, eu posso colocar ele no período da manhã. Então, vai depender muito da rotina do paciente também, né? Então, a gente tem algumas vertentes, por exemplo, que falam do uso do consumo no período noturno, né? Aquele período que antecipa o paciente a repousar, o sono, né? Aproveitando, de repente, um cenário hormonal favorável, como a produção de hormônios, como o do crescimento, enfim. Então, a gente tem uma discussão, uma vertente que explora muito essa ideia, né? Mas eu sempre falo que eu acho que independente do horário, é fazer o consumo, né? O uso, porque a gente sempre vai observar benefícios, né, em relação a isso. Até porque os estudos, quando você vê o desenho metodológico, eles não especificam os horários que os suplementos foram tomados. Então, assim, a gente não consegue ter uma conclusão ainda a respeito disso, né? E aí eu posso fazer aquela pergunta, eu sou sempre o advogado do diabo, né? Os veganos, né? Que, e agora? Aí chega o paciente vegano, como vou tomar colágeno? Aí eles não tomam, né? Eles podem utilizar precursores de colágeno. Isso, vou utilizar precursores. Dá uns exemplos aí do que eles podem utilizar. A arginina, a própria prolina, a glicina, né? Que são aminoácidos que acabam... porque o teu corpo produz isso, né? Colágeno é uma proteína, talvez a proteína mais abundante do nosso corpo, então a gente tem capacidade de síntese. E é feita a partir de aminoácidos, né? Só que a gente tem aminoácidos precursores. Então, prolina e hidroxiprolina e a própria glicina são ali a base da produção de colágeno. Então, talvez ali a suplementação desses aminoácidos chaves pode ser um fator eu que induz. Eu sempre digo que tomamos peptídeos de colágeno hidrolisado, e gosto sempre de dizer que isso é uma semântica, né? Peptídeos de colágeno e colágeno hidrolisado são a mesma coisa. Tá, gente? Então, somos a mesma coisa, mas tomar somente colágeno não vai modificar ou não vai melhorar somente a flacidez. A gente precisa de precursores de colágeno junto. Coenzima Q10, ácido alfa-lipoico, vitamina C, o próprio vitamina ferro, E. né? Hoje a gente vê muitos estudos falando da deficiência desse nutriente, isso interferindo diretamente na produção de colágeno. E aí a gente tem lactoferrina, a gente pode usar também bioferrin, dioxina, como antioxidante, como precursor de peptídeo de colágeno. Perfeito, é isso mesmo. Não. E pessoas perguntam também, e se eu tomar colágeno, ele substitui o whey protein?
Eu gosto de trazer isso porque isso são coisas são que dúvidas bem pertinentes, né? Assim, o colágeno nunca foi entendido como uma proteína de alto valor biológico, né? Então a gente tem faltando ali pelo menos um aminoácido para classificá-la como uma proteína de alto valor biológico. O triptofano não está presente no colágeno, né? Então ele não é uma proteína que vai te suprir nutricionalmente todos os aminoácidos essenciais. Então, assim, eu falo que se a gente quer bater um balanço nitrogenado sempre positivo, né? A gente tem que priorizar as proteínas que me forneçam, de fato, todos os aminoácidos essenciais. Existem alguns estudos que mostram, em termos de proporcionalidade, o quanto o colágeno pode entrar, né, na sua quantidade ou na sua ingesta diária total de proteínas, né? Então, por exemplo, eu tenho um paciente que ele necessita de 100 gramas de proteína por dia, só para a gente facilitar o cálculo. Esses estudos mostram que até 36% da proteína pode vir de outra... do colágeno, porque isso não interfere diretamente no teu balanço nitrogenado. Então, assim, dentro de uma conduta ou de uma suplementação, onde eu calculo a quantidade de proteína que meu paciente deve ingerir naquele dia, eu posso colocar pelo menos 1/3, 36% dessas proteínas vindos do colágeno, sem interferir, por exemplo, na função de outros tecidos, pela ausência, por exemplo, de um aminoácido em especial. Não. E em relação aí falando em ganho de massa, isso favorece muito porque tu pode colocar isso tanto claro, forma de colágeno, e a gente pode estar utilizando o whey protein também. Com certeza. Eu acho que a associação dos dois acaba sempre sendo um bom casamento. E, Ricardo, importância digamos assim, de alimentação, da performance cerebral, o que os pacientes hoje buscam na clínica? Uma queixa muito comum, assim, bom, teve o momento Covid, né, que nos gerou uma série de queixas e quadros clínicos muito impactantes da parte neurológica, né, o fog, assim, da pessoa ficar meio avoada, ficar esquecida de coisas pontuais, até coisas antigas. Então, a questão da memória se tornou uma queixa muito frequente. Eu acho que o Covid foi um momento primordial para aumentar essa queixa, assim. Então, a gente entende que nossa questão cognitiva, neurológica, ela é influenciada por N fatores. Então, quanto mais a nossa saúde global estiver equilibrada, no sentido de glicose controlada, colesterol controlado, pressão controlada, peso controlado, fisicamente ativo, tudo estiver equilibrado no sentido também de vitaminas e minerais bem suplementados, a gente tende a ter uma resposta mais adequada para qualquer finalidade. O próprio sono, né? Que muita gente tem aí um sono de má qualidade, né? A Grace mesmo comentou sono, hidratação, né? Parâmetros assim, básicos de saúde, né? Eu falo isso porque eu sou uma pessoa que me exercito muito, me alimento bem, sou fisicamente ativa, né? Mas eu tenho alguns problemas com o sono, né? E isso interfere muito na minha demais, vida. Né? E aí eu acho que a gente também tem um ambiente, a gente é muito hiperestimulado, né? A quantidade de informação. Claro. Isso também confunde, né? Eu digo, deixa a gente eu trabalho nisso aqui todo dia, então é óbvio que de noite, mesmo que eu tenha tido um excelente desempenho durante o dia, fiz tudo que eu tinha para fazer, o Rodrigo tá aí de prova, que eu cronometro as coisas. E mesmo você indo dormir, você dorme pensando em algum problema que você não resolveu nesse dia. Não, vários, né? Só foi difícil, foi vários. Foi generoso, foi bem generoso. Então, a privação de sono, ou não só também a privação, a pessoa acha que é só ela não estar na cama dormindo, mas a pessoa estar com sono ruim, ou seja, de má qualidade, não entrando num sono profundo, não tendo um sono reparador, às vezes patologias do sono, né, apneia do sono, ronco, isso interfere de sobremaneira em sintomas. Eu vou até puxar até no casal, Exato, né? É isso que eu queria falar, né? Vou até puxar um gancho para a saúde masculina, o quanto o sono está associado com baixa produção de testosterona, com disfunções sexuais, porque você tem um período, exatamente, você tem um período propício para isso é um pré-requisito para mim, não posso namorar com alguém que ronca. Exato, para você produzir os hormônios sexuais, o sono, a produção de testosterona, por exemplo, tá embutida muito nesse processo, então a ausência ou um sono irregular vai gerar problemas a nível sexual, com certeza, né? Eu tenho um paciente que eu acompanho, um cara jovem, que até a colega ele é médico, e ele me procurou por baixos níveis de testosterona. Tinha um hipogonadismo franco, assim, testosterona abaixo de 150 para um indivíduo jovem. Então, com sinais e sintomas. Significativamente, assim, abaixo com sinais e sintomas. E aí ele veio procurando tratamento. Então, só que como ele era médico, eu falei, cara, tratar eu sei, né? Assim, eu vejo ali qual é o hormônio, a dose e tal, mas eu não sei, não entendi o porquê que eu tenho esses níveis tão baixos. E investigamos tudo, hipófise, testículo, tudo assim do convencional.
Até que um dia a esposa foi na consulta e falou, olha, ele não sei se ele citou sobre o sono dele, porque é uma coisa realmente muito impactante, assim, que o sono dele é assustador, as apneias que ele tem. Pô, mas eu te perguntei do sono, disse que tu dorme bem. Ele, pois é, eu não sei do meu sono, eu achei que eu dormisse bem. Mas dela falou, não, eu sabe. filmei. Sempre o parceiro sabe. E dela filmou e realmente ele tinha apneias muito prolongadas. Daí a gente fez a avaliação, diagnosticou e no fim ele tinha um hipogonadismo secundário, uma apneia grave. Então aquele um distúrbio, né, do sono realmente grave e que ele não estava tendo uma produção efetiva do hormônio. Então o caminho mais fácil teria sido, não, toma hormônio aqui. E aí a gente teria pulado uma etapa e talvez até agregasse, às vezes, mais riscos que benefícios a longo prazo. Então, no fim, claro, não é um tratamento muito simples, às vezes, tem que usar aparelhos. Daí cada caso é um caso, mas pelo menos a gente conseguiu entender o motivo e tentar tratar a causa base. Né? Falando isso de sono, eu sou tento fazer a higiene do sono, né? Desligar o celular antes. É difícil, mas tento. Difícil. É difícil. Quem trabalha nisso, eu tenho certeza que entende. Mas nessa higiene do sono, desligar, tomar um chá quente, passar um óleo essencial. Eu sou adepta a suplementos para dormir. Não, existe melatonina, mas não é para todo. Acredito que não seja para todo mundo. Então, para mim não foi. Mas em compensação disso, eu adoro aminoácidos como L-triptofano, L-teanina, me fazem super bem. Você tem essas estratégias, né? Hoje a gente vê adaptógenos, nutracêuticos que acabam diminuindo ou facilitando aí, na verdade, essa questão do sono, do repouso, né? Então, glicina ajuda a atividade GABAérgica que estimula o seu relaxamento, enfim, rodiola rósea. Rodiola rósea, é verdade. Para o homem funciona ashwagandha. muito bem. Rodiola rósea. A gente tem ali estratégias fitoterápicas que proporcionam mais um estado de relaxamento e acabam facilitando, né, induzir o processo do sono, né? Mas como a gente falou, não é um fator ali que vai talvez contribuir, você tem que investigar mais a fundo como está a saúde do paciente, né? E uma questão importante do sono é que, infelizmente, até que a gente citou esse caso ali de um paciente que tenta recorrer às vezes por recurso mais rápido, às vezes o paciente no desespero, ele tenta vai pro remédio. Exato. Porque minha tia, minha prima, não sei o que, me deu lá os benzodiazepínicos, né? Rivotril, clonazepam. Tenho medo. E aí a pessoa adentra nesse mundo e aí a gente sabe que o uso crônico agrega muito mais problemas lá na frente. E aí uma vez que entrou, daí é difícil. Daí a gente tenta, claro, usar diversos recursos, mas é complicado, assim, porque daí já são medicações de receita controlada, né? Tarja preta, que a gente chama. E aí agrega um risco de dependência também muito maior. Né? E aí eu fiz essa volta do sono justamente para falar do sono e emagrecimento. Né? Tá totalmente relacionado. Porque né? as pessoas acham que, não, tá tudo certo, eu não consigo emagrecer, mas não se ligam que não estão dormindo bem. Quem não dorme à noite só tem uma opção, abrir a geladeira e comer. Então, bem verdade. A pessoa, ela cria ali um ambiente ocioso e muitas vezes ela acaba recorrendo à comida para suprir ali um gap, né? Aquele que come sem ver o que está comendo. Mas isso até nós, assim, que somos conscientes, se a gente fizer um experimento conosco, para quem tem filho pequeno, ou assim, vou fazer um trabalho de madrugada, porque preciso fazer uma entrega. Tu vai comer alguma coisa. Vai comer. E aí o apetite não é por salada, né? Geralmente não tá a fim de comer alface e tomate. Ninguém sempre vai uma comer. Coisa mais calórica, né? Até pode ter uma fruta, mas vai ter algum carboidrato, um doce, alguma coisa ali. Ele vai meter um pãozão com Nutella, vai fazer uma coisa diferente. Então, já não devia ter Nutella na geladeira, né? Não na nossa. Então, não à toa também a gente vê uma associação direta de trabalhadores noturnos, né? Então, os plantonistas noturnos com excesso de peso. A gente vê isso muito no ciclo circadiano, ritmo biológico. Enfermeiros, né, que trabalham nesse turno, a maior parte desse pessoal apresenta sobrepeso, porque de fato alteram, né, o seu ciclo circadiano. Todo o ciclo circadiano. Infelizmente, não é eu sempre que os pacientes falam assim, doutor, mas tu acha que interfere eu fazer meus plantões noturnos? Eu falei, olha, eu entendo que seja financeiramente interessante, entendo que para o contexto de vida é legal, mas eu não tenho como negar. Não é um hábito saudável. Vai interferir. Tu quebrar o teu ciclo circadiano, tu deixar ali teu cortisol super alto no momento que ele devia estar baixo, tu ter um excesso de alimentos em que teu intestino devia estar todo trabalhando menos. E dependendo, né, da ocupação desse indivíduo, né, sei lá, uma atividade que gera mais ansiedade, ele fica mais agitado. Isso, então ele vai desenvolver, assim, com certeza uma alteração, né? É o que a gente no peso corporal. Eu gosto sempre de mencionar, né? Quem tem cortisol elevado não consegue emagrecer pelo nível inflamatório. Então a gente precisa primeiro
desinflamar esse paciente Exato, de alguma forma para depois tá conseguindo melhorar em níveis de cortisol e outras camadas. E falando em função mitocondrial, né? Sem mitocôndrias... É a tua organela que vai promover redução de peso, né? Então, toda a oxidação dos ácidos graxos ali, das gorduras, envolve a função mitocondrial. Então, se a tua mitocôndria está disfuncional, com certeza esse processo ele fica reduzido, né? E aí, eu deixei aqui até uma pergunta boa sobre o Ozempic Face, o mito. Eu gosto de trazer essas polêmicas. Se falou muito de Ozempic Face, Sim, as tá dermatologistas termo, né? falaram sobre isso. Mas, gente, não seria Ozempic Face, né? Eu acho que seria a perda de colágeno. Mas, eu entendo, assim, claro que tudo a gente... Eu acho legal, assim, a gente... achar gatilhos assim comerciais para coisas que estão em alta. Então, eu acho que, do ponto de vista dermatológico, acho que foi uma sacada super boa. Exato, né? Pô, movimentou o público deles, né? O Ozempic tá no Fantástico, tá todo mundo falando, e a gente vê que sim... tomando, né? E o emagrecimento expressivo relacionado aos pacientes do Ozempic, eles estão buscando mais dermato, então, bom, fechou, né? Juntou o útil ao agradável, surgiu esse termo muito mais comercial do que patológico. Mas o que a gente sabe é que, na verdade... O Ozempic Face podia ser o emagrecimento abrupto e às vezes não adequado face. Exato. É a pessoa que assim faz a própria redução de peso abrupta, né? Claro. Se a pessoa faz qualquer... Assim, se eu resolver hoje, eu vou comer só maçã por 3 semanas, sem fazer muita atividade física, só comendo isso... Ele vai emagrecer, ele tem déficit calórico. Certamente tu vai emagrecer um montão, mas eu não vou estar com um aspecto saudável aqui. Eu vou chegar aqui com um aspecto meio esquisito, olho cansado. Né? Então, perdeu a massa, manteve gordura para poder o corpo resistir, né? Mas, e então, ruim. É aquilo que eu digo, não é a medicação que induz, né? É o efeito do processo de perda de peso. Perfeito. Então, você perde estrutura, né? A gente tem que lembrar que abaixo da pele a gente tem um tecido adiposo subcutâneo, né? Com certeza. Que também reduz com a perda de peso corporal. Então, vai mudar a feição, a estrutura de face, né? A expressão, as mímicas. Isso, comercialmente, como você falou, foi introduzido na dermatologia, lógico, né? Eu tenho uns pacientes, eu acompanho muito paciente bariátrica. De uma paciente que fala, ninguém fala da bariátrica face, da bariátrica. Eu falei, pois tu tem toda a razão. É exatamente assim, o princípio é muito similar. Só que, claro, dentro do contexto de bariátrica, a gente também tem alguns recursos que a gente consegue, minimizando, aliviando, mas a gente sabe que é inevitável. Algumas coisas de quem tem uma perda tão grande, e às vezes um intervalo meio curto de tempo, o corpo vai sofrer questões negativas, né? O cabelo vai embora, a pele fica frágil, a pessoa, às vezes, até a imunidade, né? A pessoa, mas eu agora emagreci, parece que eu tô ficando gripada toda hora. Sim, a gente fez uma mudança, às vezes, muito... Aí a suplementação entra muito bem. Exato. O risco sempre é grande com a restrição calórica, porque você vai deixar de ingerir alimentos que são fonte de alguns nutrientes. Então, é inevitável que, durante esse processo, algumas deficiências nutricionais, elas ficam... aparece. Então, aí, como a gente falou, às vezes há necessidade de fazer a suplementação, a reposição dessas vitaminas, desses nutrientes, porque o próprio protocolo, né, de restrição calórica acaba induzindo esse processo. O bariátrico em si já tem o déficit de absorção, sim, né? E aí, então, ele vai suplementar maior. Ali complexo B, vitamina C, ferro. Ele fica dependente, né, pela suplementação pro resto da vida, né? Dependendo, assim, do realmente, contexto, o resto da vida. E isso que tu falou, até tu citou o ferro, né? Isso é uma coisa que eu acho legal a gente comentar, assim, como o ferro a gente tá vendo mais importância, dando mais ênfase para ele, talvez, do que há poucos anos atrás, que não se falava tanto, eu acho, não se solicitava, eu acho, tanto uma avaliação tão robusta do perfil do ferro, porque, como era comum, às vezes, mulheres jovens, que menstruam todo mês, menstruam em grande quantidade, Ninguém dava bola pra isso. Ninguém avaliava o perfil do ferro, ninguém suplementava ferro, e ninguém fazia nada. Quando tu vai ver, tá uma ferritina de 10, exato. E, não consigo ter resultado, meu hormônio tá baixo, daí dá um hormônio. Mas não é esse o caminho, sabe? Não era esse o caminho. Então, assim, o ferro, dentro de várias outras questões que a gente tá falando aqui, mas eu acho que esse é muito mais, assim, mais palpável e simples para todo mundo. Às vezes um simples hemograma já te dá essa leitura, né? Então, não precisa de um exame complexo para você avaliar, então, né? às vezes às vezes eu olho assim, umas coisas que eu vi assim, o exame já estava ali, fazia anos, e ninguém deu atenção, né? Viu isso aqui. Exatamente. Então, essa é uma coisa que eu acho legal, assim, ser comentado, porque, claro, a gente consegue muito em alimentos, né? Hoje em dia a gente consegue facilmente ferro na dieta, né? Mas
Rick, nunca a gente vai conseguir a quantidade suficiente de micronutrientes na dieta. Não a de hoje. Sim. Isso tenho certeza absoluta, é difícil. Mas eu digo que a gente consegue, pelo menos, assim, uma otimização do que está sendo, do que a pessoa está ingerindo, né? Claro que é dentro de uma suplementação, só que a suplementação daí, esse é um caso à parte que não é tão fácil, né? Mas eu vou até abrir um parênteses no que o Ricardo falou, né? Às vezes a gente tem essa deficiência, esse contexto nutricional no paciente, mas ele também tem um aspecto importante que a gente tem que levar em consideração, que nem às vezes a suplementação vai ajudar na reposição, porque a absorção dele a nível intestinal está muito comprometida. Porque o intestino, que na verdade ali é o tecido que coloca os nutrientes para dentro, às vezes, exatamente, ele tem um processo inflamatório, ou seja, ele não está conseguindo absorver a maior parte dos nutrientes que ele está ingerindo. E às vezes essa suplementação oral também não é efetiva por conta da condição intestinal. Primeiro, então, tratamento do intestino. Eu acho que o intestino sempre vai ser um foco de tratamento, né? Então, a gente vê hoje, né, o intestino se relacionando com uma infinidade de doenças e entra um pouco nesse contexto desabsortivo, né? E às vezes as pessoas acham que só o lactobacillus vai resolver isso. Não e é. Né? A gente o lactobacillus é cereja do bolo de novo. Então a gente precisa organizar a alimentação. Então essa deficiência, às vezes, de ferro é um paciente que tem uma alteração a nível de intestino que não consegue ter uma boa absorção nutricional, né? É bem... E aí, se a pessoa começa a dar muito ferro oral também, já não absorve, não é muito agradável, né? As pessoas às vezes não toleram tão bem. E às vezes o paciente fica num ciclo meio vicioso. Claro, daí vai pro ferro EV, daí resolve por um tempo, mas daí tu fica naquele contexto meio engessado, assim. Então, porque não resolveu, às vezes a causa... A fisiologia, isso tem né? até os injetáveis, né? Sim, Ricardo, sim. Que tá entrando agora e hoje a gente tem, assim, a gente sempre teve, né, medicações endovenosas, intramusculares com algum grau de suporte, assim, durante muitos anos já na medicina. E hoje a gente tem um acesso muito mais viável e prático nas clínicas e tal, para realmente contornar momentos ou reposições em que o paciente ou não está tendo sucesso por questões inflamatórias, desbiose ou o que for. Como nutricionista, eu acho super viável essa estratégia, porque a gente é condicionado a trabalhar com a parte oral, né? O alimento, enfim, né? Mas eu acho que em muitas condições, inclusive quando o paciente chega no consultório, a gente percebe que a suplementação oral naquele momento não é efetiva, a gente encaminha para o profissional, porque ele vai precisar desse suporte, né? Que aqui naquele momento, exato, porque ele está necessitando. Então, assim, eu sei que o que eu vou fazer não vai surtir efeito. Então, eu tenho que ter apoio do outro profissional para fazer essa terapia, para colocar ou para devolver aquele... O mais rápido possível. E dar saúde para aquele indivíduo, né? E às vezes a gente vê, assim, alguns cenários, a gente faz períodos, assim, de medicações intramusculares, endovenosas, e às vezes as coisas vão engrenando, se ajeitando, e depois a gente consegue, com suplementos orais ou alimentação, a gente consegue manter um equilíbrio. Mas eu vejo como um excelente recurso para a gente ter o nosso leque, né, de alternativas terapêuticas, assim. É onde a soroterapia vem se crescendo, né? Então, até que ponto a gente tem que ver que isso também é viável, mas eu acho que em alguns momentos é super justo a gente submeter o paciente a esse tipo de terapia, porque naquele momento para ele é essencial. A parte boa é que alguns pacientes vão encarar isso perfeitamente bem. Eu, no meu primeiro momento, pensei, meu Deus, agulhas, né? Às vezes o paciente tem que driblar esse medo. Prefiro outro tipo de suplemento. Os pacientes, como eles fazem já exames meio regulares, assim, bem regulares, são assim, acostumados, eles já estão meio acostumados com as agulhas. Meu pai já tem até uma calcificação aqui, de tanta agulha que ele já tirou sangue. Então eu brinco, bom, as agulhas vão fazer parte aí, né, da rotina. Gente, falando um pouco aí, pra gente fazer um pouco de fechamento. Paciente quer emagrecer, o que eu preciso fazer para começar? Digamos, eu preciso de duas coisas para começar a emagrecer a partir de amanhã. Quais são essas duas coisas? Eu acho que o principal, para quem está perdido, norteado, é procurar alguém para te nortear. Né? Esse é o principal ponto. Assim, Exato. E não simplesmente num vídeo da internet que vai sair todas essas soluções. O vídeo da internet ele vai te orientar, talvez, alguma alternativa aqui, outra ele vai te direcionar. Que mais confunde, cara, porque a gente tem tanta gente falando disso, né, de forma certa, de forma inadequada, que acaba... Então, às vezes fica ficando realmente confuso. E aí, o que você falou, tem que ter um profissional habilitado para poder te orientar, né? Então, é bom tu ter, assim, isso até como um leque de alternativas. Até esse profissional realmente é legal, vou procurar para marcar um... Exato. Mas, então, assim, tu ir num profissional... Então, capacitado para dar esse segmento, eu acho que é o ponto inicial.
Uma vez neste colega, a gente tem que entender que a curva de emagrecimento ela vai envolver mudança do estilo de vida. Verdade. Muito antes de qualquer outro fármaco ou a dieta entra na mudança de estilo de vida. Mas muito antes de qualquer fármaco. Então, se a pessoa já chega na consulta, eu quero usar remédio. Na verdade, a maioria dos remédios hoje que nem tu citou, né, não precisa eles nem chegam, de... né? Não Eles precisa nem chegam de às vezes receita. hoje Já chegam até usando. essa principal classe, os análogos de GLP-1, eles não precisam nem de receita. Então, eles já chegam usando. E aí a gente tem que trabalhar muito a mente do paciente e mostrar que, na verdade, se não forem mudados o estilo de vida, no sentido de atividade física regular, e uma dieta equilibrada, no sentido de, não necessariamente, porque às vezes a pessoa pensa em dieta, pensa em, não, é comer extremamente restritivo, não comer o que eu gosto. Às vezes se criou um pouco assim isso, né, de talvez dietas que eram feitas muitos anos atrás e tal. E aí a pessoa, não, na verdade, assim, a gente só tem que adaptar. Antigamente falava-se regime, né? Regime, exatamente. é verdade. Mas E o termo regime já leva uma coisa meio restrita, autoritária. Assim. Então, na verdade, sim, Todo regime. dieta, assim, cara, na verdade, nada mais é do que uma organização para facilitar as suas dificuldades na alimentação. Então, a gente tem que entender o conceito básico é que vai ter que ser mudado os teus hábitos de vida. Uma vez que tu tá disposto a mudar, bom, maravilha. Daí já o primeiro passo é vontade. Só quero mudar. Quero mudar. O paciente que, teoricamente, te procura, para isso, ele já tá ali ele já deu um passo à frente, exatamente, né? O que ele precisa é ser estimulado, né? Isso é fato, porque a gente sabe que existe uma tendência, né, do pessoal, enfim, do indivíduo entrar numa zona de conforto sempre, né? Então, se ele não vai saindo dessa zona de conforto, ele vai perdendo interesse pelo tratamento também. E um ponto importante, assim, que eu sempre falo, cara, tem o emagrecimento estético, que é uma questão que tem que ser falada também, porque cada um que sabe da sua estética, a gente tem que entender e ajudar o paciente dentro dos objetivos dele, mas tem o emagrecimento patológico, que envolve a obesidade, né? E aí, dentro da obesidade, a gente tem que entender que o emagrecimento ele não é uma curva linear, né? Ela é uma curva que ela tende a retificar. E nesses momentos de retificação, a gente tem que estar sempre atuante. Então, o acompanhamento de alguém que busca emagrecimento, ele tem que ser frequente e por um período indeterminado. Então, às vezes a pessoa, mas é quanto tempo de acompanhamento? Não sei. Na verdade, a gente vai fazer um segmento a cada 2 a 3 meses, às vezes um pouco antes, a cada mês. Porque geralmente todo mundo quer um padrão. Em quanto tempo eu vou perder 20 quilos? Não sei. Exatamente. É muito individual, fatores, né? Que cada indivíduo tem né? uma perda de peso, né? E aí, às vezes, o paciente fala assim, eu estava indo tão bem que eu nem fui na consulta. Deu o extremo errado, porque na verdade estava indo bem, provavelmente ele está chegando perto do platô. E aí é nessa hora que a gente já tem que planejar a próxima estratégia para seguir na curva ideal, ou até para manter o resultado. Exato. Porque senão é o que a Grazi comentou, pode ser que volte a reganhar e aí a gente entra naquele cenário do efeito sanfona, né? Que às vezes é pior, né? Para a saúde, né? Muito pior. O paciente peca exatamente nesse ponto. Quando ele está indo bem na dieta, não preciso fazer a revisão, porque acho que estou no controle. E na realidade é exatamente nesse momento que ele relaxa. Que ele precisa da nossa orientação para saber exatamente como proceder dali para frente. Exatamente. Então acho que são questões que a gente tem que falar aqui, trazer, porque realmente as pessoas têm alguns conceitos. Mas como é que é o acompanhamento? Como é que funciona? Na verdade é muito individualizado, mas eu sempre reforço. No início ele é mais frequente, sempre. Depois, conforme forem no andar da carruagem, a gente vai espaçando, e daqui a pouco a gente faz uma revisão semestral, anual, daí conforme o caso. Né? Cada paciente é um caso, né? Rodrigo, então, para eu conseguir entender melhor sobre flacidez e o que uma mulher, tanto na menopausa ou até mesmo as jovens que perdem um peso em grande quantidade excessiva e sente aquela flacidez, que tipo de suplementação poderia ser o mais indicado nesse exato momento? Essa perda estrutural da pele, essa flacidez, né? Ela é um processo decorrente de algumas alterações que vêm aí da própria alimentação, do próprio processo de envelhecimento. Então, a pele, de certa forma, ela acaba perdendo a sua estrutura. Então, a quantidade de colágeno diminui, de elastina diminui, ou seja, existe até o que a gente chama de uma atrofia dérmica, né? O que a gente tem que fazer? Tentar reparar essa perda ocasionada por N fatores. Dentre as estratégias que a gente utiliza muito, né, na prática de tentar reverter, né, de minimizar esse impacto, é a suplementação oral, né? Então a gente tem alguns nutrientes, compostos bioativos que agem diretamente nessa estrutura de pele. Então o Biova, por exemplo, que é um suplemento que tem ali origem a partir dos peptídeos, da membrana, da casca do ovo, eles conseguem de fato estimular os mecanismos pelos quais células da pele produzem ou estimulam a produção de colágeno, elastina, o próprio ácido hialurônico e conseguem volumizar esse tecido. Então,
Eles podem ser associados com algumas terapias estéticas, que eu acho que é mais viável, no sentido de otimizar os resultados. Então, a gente tem radiofrequência, carboxiterapia, os lasers, os próprios bioestimuladores. Então, quando associado a essas terapias, com certeza a gente potencializa exatamente, e potencializa, né, o efeito do suplemento. Então, existe um casamento perfeito entre a suplementação oral, o Biovo ele pode entrar nesse processo, com a prática, os tratamentos estéticos, né? E aí sim a gente consegue ver que nesses indivíduos que perderam a estrutura podem ter uma boa resposta em relação à qualidade da pele. E muito potente também, e importante, né, a gente falar de antioxidantes, né? Então... Super, né? Porque a pele, é o que eu sempre falo, a pele talvez é o tecido que mais tem exposição ao fator ambiental, né? Então... existem vários fatores que agridem a pele todos os dias e a todos os momentos, né? Então, variação de temperatura, radiação, enfim. Então, ela sofre muito com o dano oxidativo. Isso é um dos fatores que estão associados ao envelhecimento da pele, com perda estrutural do tecido, exato. Falta de hidratação. Poluição, enfim. Então, se a gente não tem uma pele que tem uma capacidade antioxidante adequada, isso vai acelerar ou vai aumentar esses processos associados radicais livres, ao envelhecimento. Então, assim... esses indivíduos, nessas situações, a gente tem que aumentar a capacidade antioxidante dessa pele. E aí as estratégias orais, né? A bioxina, por exemplo, que tem ali uma grande quantidade de compostos bioativos, geranil, geraniol, o próprio alfa-tocoferol, né? Que tem um potencial efeito antioxidante para a pele, vai ser fantástica. A gente pode estar utilizando isso, inclusive, para sarcopenia, articulações. Para sarcopenia, para doenças osteoarticulares, enfim, tudo que envolve o dano oxidativo, né? Pode ser utilizado. Pode ser utilizado. Não só a pele, mas assim, vou falar de saúde óssea, de saúde muscular, de saúde sexual, enfim. Então, o que envolve de fato, né, uma influência direta do estresse oxidativo, dos radicais livres sobre função de tecido, a gente pode usar a bioxina porque tem um elevado potencial efeito antioxidante. Perfeito. Gente, estou muito feliz com esse podcast de hoje, tá? Ricardo, onde é que a gente pode te encontrar nas redes sociais, além de estar na Clínica Minuzzi? Então, meu Insta é o Ricardo_Minuzzi. Lá eu trago algumas informações sobre medicina. Hoje em dia, vocês vão ver entrar ali, tá tudo voltado ao TEL. O TEL é o astro principal do Instagram. É o mini Rick, né? É o mini Rick. É uma miniatura minha, então tá toda mais voltada ao meu filhinho, que tá com 2 meses, mas tem bastante informação sobre endocrinologia, saúde, emagrecimento, reposição hormonal. A gente debate de tudo um pouco ali. Show. Rodrigo, onde te encontramos nas redes sociais? Eu tô no @Rodrigo_nutricionista_. Então, meu Instagram é uma biblioteca. Então, se você olhar lá, só cheio tem de artigos. Artigos e exposição na academia de treino, isso? Eu sempre tento dar uma engajada com uma foto sem camisa, enfim, para tentar ganhar um pouco de seguidor. Aí ele vai lá, ele brinca, né? Que o Instagram e o Tinder também ali no mesmo momento. Exato. Mas assim, eu sempre falo que meu Instagram é uma grande biblioteca. Até quando eu monto as minhas aulas, enfim, meus materiais, eu acabo recorrendo ao meu Instagram, porque eu sei que alguma coisa eu já coloquei sobre aquele assunto. Então... para quem tem interesse nessa área das ciências da nutrição, enfim, é uma boa rede social para buscar informação de qualidade. Beleza. Eu continuo, como sempre, no Nutri Graci Neumann, no Instagram, e agradeço a presença de vocês aqui no Laboratório Culinário. Obrigada e até a próxima, gente. Obrigado. A gente agradece. Foi sensacional. Até mais. Ótimo.